Tudo bem, pessoal? Hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto que é muito polêmico, que é essa questão de que o nazismo seria de esquerda. E tem um monte de gente falando sobre isso há um bom tempo, e tem um monte de historiador, infelizmente, também falando sobre isso, e eles ficam falando que o nazismo seria de esquerda. O principal argumento deles, né, quando a gente vai ver os vídeos, é de que o Estado, no caso dos fascistas alemães e fascistas italianos, que todo mundo acaba chamando de nazista para resumir, intervém na economia. E quando esse Estado intervém na economia, ele não está sendo liberal, ou seja, ele não está sendo capitalista nesse sentido. Logo, como intervir na economia é o contrário do que um capitalista faz, que é uma economia liberal, de livre mercado, logo, eles seriam comunistas. Por quê? Porque o comunista defende intervenção do Estado na economia. Bom, essa lógica, ela é uma lógica que faz sentido quando você pensa de forma literal. Mas como qualquer pessoa que procure, né, é, estudar mais sobre o assunto, se aprofundar mais no assunto, ela vai perceber que as palavras, elas não têm só um sentido literal. Elas têm um sentido também que é contextual. Então, eu acho importante eu explicar isso para vocês, porque vai mudar muito a percepção de vocês sobre política, ideologia, Estado. Então é o seguinte, primeira coisa, Estado, ele não é nem capitalista, nem comunista, nem fascista, nem nenhumista, porque o Estado, ele existe em todas as sociedades, sem exceção. Todas as sociedades têm Estado. O que é o Estado? O Estado normalmente é uma instituição que determina, através de leis, como a sociedade deve se comportar. Então, um Estado monárquico normalmente faz leis que vão privilegiar os nobres. Um Estado capitalista vai fazer leis que vão privilegiar os capitalistas. Um Estado socialista, os socialistas, assim por diante. Ou seja, normalmente o Estado ele tem um grupo lá em cima, a gente vai chamar aqui de elite, que determina o que o resto de nós deve fazer. Então pode ser um Estado autoritário, pode ser um Estado democrático, pode ser um Estado capitalista, comunista, fascista, várias e inúmeras variações. Todos eles são Estado, todos eles têm algum tipo de Estado, todas as sociedades têm algum tipo de Estado. Não existe nenhuma sociedade no mundo que não tenha algum tipo de Estado, algum tipo de instituição que está determinando, na maioria das vezes, de cima para baixo, o que deve ser feito. Tá bom? Se as leis são justas ou injustas, isso é outra história. Mas sempre há algum tipo de Estado. Então, esse é o primeiro ponto. Então, as discussões que a gente tem hoje são discussões empobrecidas, né? Da época das propagandas da Guerra Fria, né? Estado, coisa de comunista, livre mercado, coisa de capitalista. São debates de nível da Guerra Fria, que é emburrecedor. Então, primeiro ponto, Estado sempre existiu e provavelmente sempre vai existir. E a questão da intervenção na economia. Se o Estado fascista intervém na economia, logo ele é de esquerda. Bom, isso é bem fácil da gente contra-argumentar. Vamos pegar um exemplo atual. O Donald Trump, presidente eleito do país mais capitalista do mundo, que é os Estados Unidos da América, não tem nenhum país mais capitalista que eles aqui nesse planeta, ele é eleito discursando e ameaçando os outros países com taxas de importação. Então ele, que é super capitalista, super neoliberal, chega e diz, olha, se o país tal, né, vai falar China, não seguir o que os Estados Unidos acham que é certo, nós vamos aumentar as tarifas em 25% de todos os produtos importados dos Estados Unidos. O que é mais intervencionista do que isso? Um político eleito para ocupar o principal cargo do Estado, que é o presidente da República deles, está determinando por ele mesmo que ele vai colocar essas taxas porque ele acha que é certo. Ele não perguntou para ninguém. Ele não fez um plebiscito. Ele só chegou e falou, bom, se eu fui eleito com esse discurso, então eu vou fazer isso aí. Certo? Então, isso é uma baita de uma intervenção econômica, certo?
Bom, então isso faz do Donald Trump um fascista, ou um comunista, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Então Donald Trump é fascista e comunista. Só por causa que ele interviu na economia? Todos os países do mundo fazem algum tipo de intervenção na economia, todos eles, né? Não tem nenhum, coloca nos comentários, um país que nunca fez nenhum tipo de intervenção na economia. Isso não existe. Porque todos os países do mundo são governados por um Estado. E o Estado faz leis que determinam como aquela sociedade vai funcionar. Isso inclui a economia, inclui a educação, inclui a saúde, a segurança, o judiciário, inclui todo mundo, que são as leis. Então, essa discussão de que o nazismo é de esquerda não faz o menor sentido quando a gente se aprofunda no que é Estado, no que é lei, no que é governo, no que é política, no que é sociedade, que foi isso que eu tentei falar aqui para vocês. Então não acreditem quando alguém falar que o nazismo é de esquerda. O nazismo é de direita, certo? Agora, tem uma razão para as pessoas falarem que o nazismo é de esquerda. Da mesma maneira que a União Soviética é de esquerda e todo mundo aceita, mas ninguém quer aceitar que o nazismo é de esquerda. Mas isso é um assunto por um outro vídeo que eu vou explicar para vocês por que tem essa retórica política de que nazismo seria de esquerda, uma estratégia de narrativa política, de marketing político, que eu vou trazer para vocês em outro vídeo, tá bom? Não deixem de curtir, comentar e compartilhar, e depois comentar se vocês gostaram desse formato, se vocês querem ver mais as minhas mãos gesticulando aqui, ou só o meu rosto, tá bom? Um grande abraço, pessoal, tudo de bom para vocês e até a próxima.